Evangelho de Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podei-vos assentar. Interessante que quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, é muito relatado a nós, amados. Nós, na nossa vida, nós temos essa questão de vivermos em dúbias situações. Em dúbias situações, quando eu digo, em dúbias decisões. Porque às vezes até num mesmo momento, numa mesma passagem da nossa vida, nós acabamos tendencioso a ficar na dúvida, a agirmos tanto pelo bem quanto pelo mal. Nós não temos a certeza de qual é a verdadeira atitude que nós precisamos tomar. Mas é interessante que Jesus, ele relata sobre dois fundamentos, dois pares: o homem sábio e o homem tolo. O homem que edifica a sua casa na pedra e o homem que edifica a sua casa na areia. E se a gente parar para pensar, está aqui escrito um dos roteiros de Hollywood. Porque nós vamos ver que a Bíblia é base para tudo, até para roteiro de filme. Se a gente olhar bem aqui, olha só o que ele diz. Olha, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Em outras dizem até tempestades. A gente pode falar sobre o quê? Até sobre o fim do mundo. Esse texto nos relata um pouco mais à frente, a sua ligação é realmente sobre o fim do mundo. E não sei se você tem percebido, desde 2012, nós temos visto grandes filmes sobre o fim do mundo. Aliás, em 2012 saiu um filme 2012, que era sobre a destruição da terra através de, eu não me lembro agora qual era o motivador exato, mas eu me lembro que foi construindo na China 4 super navios, e que só os bilionários que tivessem grana para pagar entravam naqueles navios, porque o mundo ia passar por um momento terrível de destruição, ia invadir as águas, e aqueles navios iam conseguir suportar passar por aqueles momentos. Poucas pessoas iam ficar ali. Teve filme sobre Apocalipse. Teve um filme do Schwarzenegger um pouco antes, falando sobre o fim do mundo, onde ele briga com um demônio dentro de uma igreja. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas ultimamente tem se falado sobre o fim do mundo. E muito. Se nós olharmos para as circunstâncias que têm acontecido ultimamente, gente se explodindo dentro do aeroporto. Esse final de semana a gente fala muito do pessoal de Istambul, na Turquia. 43 pessoas morreram, mas eu quero contar para vocês que ontem morreu 121 no Iraque. Ontem. Muito mais do que lá na Turquia, mas é que a Turquia fica na Europa, o Iraque fica no Iraque, no Oriente Médio, não chama tanto atenção. Mas ultimamente nós temos visto que as pessoas estão perdendo, sim, características importantes e essenciais de tomar as verdadeiras decisões. E Jesus nos prepara sobre isso. Olha, o que é bom te leva para o céu, o que é ruim te leva para o inferno, para a ruína.
para desgraça. E eu quero profetizar que a sua casa hoje será pautada na rocha, em nome de Jesus Cristo. Não na areia, para que venha a tempestade, para que venha a chuva, e ela simplesmente seja destruída por qualquer tipo de vento. E quando nós olhamos para isso, nós vemos assim, 2 homens, um sábio e um tolo. Observe que os homens de que Jesus fala, ouviram dele, ouviram dos ensinamentos dele, os dois, tanto o sábio quanto o tolo, ouviram de Jesus, ouviram ele falando, ouviram ele pregando. Quantos não estão aqui hoje, ouviram a palavra de Deus e quebraram a cara? Pergunta para a pessoa do seu lado, você quebrou a cara, irmão? Já ou não? Quantos de nós já não quis voltar no tempo? Hein? Quem não queria ter uma máquina do tempo para voltar? Falar, eu caí lá, eu queria não ter errado. E ainda a Bíblia nos relata, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra. O que faz um homem sábio? Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes, fizerdes. O homem sábio é aquele que cumpre a palavra de Deus, meu amado. O homem sábio é aquele que anda debaixo da orientação do Espírito Santo. É aquele que evita os erros, é aquele que evita os problemas. E quando eu olho para o homem sábio, eu procuro dizer sempre que nós estamos muito longe de sermos sábios, muito longe de praticarmos a verdade, de sermos cumpridor, não apenas um ouvinte, mas aquele que cumpre a palavra de Deus, aquele que realmente anda conforme a orientação que Deus nos ensina. Olha bem, amado, hoje nós temos a oportunidade de decidir ser sábio ou ser tolo. E o que o tolo faz? O tolo é não cumpridor. Olha o que diz Tiago capítulo 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Dura palavra. Dura palavra. Ele diz claramente para mim e para você: se você é ouvinte da palavra e não a pratica, você olha para o espelho e se parece, mas você se esquece até do jeito que você é. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de parecer com Cristo. É qualquer um, é de qualquer forma, é de qualquer jeito. Quando você é ouvinte, praticante da palavra, você se parece com Cristo Jesus. Você olha no espelho e você tem uma referência. Amados, eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai se tornar referência na tua casa. Você vai se tornar referência de Cristo aonde você andar, da forma que Deus quer, do jeito que Ele imagina que você precisa ser, para que as pessoas que estão ao seu redor possam ver a glória de Deus através de você e serem salvas. Homem sábio, homem tolo, qual você é? Jesus ainda diz o exemplo das casas, uma construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. Quando nós consideramos um paralelo entre casa do que foi construída, ela é uma casa construída para durar a vida inteira. Quem já construiu uma casa aqui? Já construiu, Salvador, uma casa? Não? Você já construiu, irmão? Já? Como é que começa uma casa? Limpa o terreno, certo? Aí você faz os alicerces, que são os fundamentos. Quanto mais fundo for o alicerce, mais firme fica a casa. Estou errado no que eu estou falando? Estou certo?
Então lá. Olha que interessante isso. Quanto mais fundo e profundo você for conhecedor da palavra de Deus, mais firme você está no meio das dificuldades. Quanto mais raso você estiver na construção da tua casa, limpou o terreno e apenas fez as paredes, vai vir qualquer tipo de tremedeira, o que vai acontecer? Vai rachar até cair. Eu me lembro há muitos anos atrás que caíram uns prédios lá no Rio de Janeiro. Quem lembra? Quem lembra desses prédios? Lembra, Davi? Eu esqueci do nome do empreendimento, mas eu lembro do cara que fez, Sérgio Narras, né? Ele era o dono da construtora. O veredito final para descobrir qual foi o problema do prédio foram dois. Primeiro, os alicerces não eram suficientes para se construir aquele prédio. Segundo, ele foi construído com areia da praia. Quem já foi aqui para o mar? Quem já foi aqui na praia? Eu fui. Quem gosta de praia aqui? Eu gosto. Não é? Tá aqui a Vilma, que é expert em praia. Quando você constrói uma areia ali perto do mar, um castelinho, vem a água, o que acontece? Vai embora. Não é assim? Foi o que aconteceu nos prédios no Rio. É o que acontece na sua casa, quando você constrói a sua casa com a areia do mar. E quando eu falo areia da praia, do mar, a nossa vida é assim, às vezes. Vai onda, vem onda. Vai onda, vem onda. Vai onda, vem onda. Vai onda, vem onda. Se você não estiver firme, o que a onda faz? Eu me lembro de uma vez, foi muito engraçado. Eu fui com meu pai pela primeira vez ao Rio de Janeiro. Ele quis me levar, eu era novinho. E nós fomos na praia do Leblon. Eu não sabia que a praia do Leblon era uma praia de tombo. Quem sabe o que é praia de tombo? Praia de tombo é assim: você está andando, daqui a pouco ela dá uma baixada e sobe de novo. Como se criasse um buraco. E aí o que acontece? Você está andando, ela disse que é de tombo porque você tomba, o mar vem, passa por cima de você, correto? E ele volta para o mar. Por causa do tombo, ele pega mais força na volta e te arrasta para dentro do mar. Amados, eu não sabia o que aconteceu comigo. Caí no tombo. O que o mar fez? Me puxou. Que desespero, amados. Que desespero. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu lembro como se fosse hoje, aquele mar me puxando. Quando a gente não está no meio do problema, não é assim? Parece que o problema te puxa cada vez mais para o meio. Parece que cada vez mais você está se afogando naquela dificuldade. Quando nós estamos construindo a nossa vida em um lugar que é uma areia, que nem do mar, que nem da praia, a nossa vida é arrastada, irmãos, pelas ondas. Eu não quero isso para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero que tudo se acalme. E mesmo que venha um mar revolto, você vai estar firme e nada vai acontecer contigo em nome de Jesus Cristo. Outro exemplo que eu vejo, quem já foi para Santos aqui? Santos está bonito, hein, irmãos? Está uma orla assim, diz que é considerada a maior orla marítima do mundo de passeio, né? Vocês já viram os prédios tortos lá? Quem já viu o prédio torto? Tem um monte. Tem um monte. Hã? Sua irmã morava num? Se colocasse a bolinha aqui, ela ia deslizando para lá, para a janela, não é? Por quê, amados? Porque o alicerce foi feito na areia. Não desceu mais profundo que era necessário. E aí o que aconteceu? O prédio
Encurvou. Quem está torto aqui hoje pelos problemas? Nós estamos tortos, não estamos? Ou é torto financeiro, ou é torto espiritual, ou é torto em casa. E sabe por que a gente está torto, amados? Porque a gente fez o nosso alicerce muito raso. E Deus está dizendo para nós que os edifícios precisam ser construídos da forma mais profunda possível, para que aguente qualquer tipo de situação contrária. Pode vir o vento, pode vir a dificuldade, a tempestade, o tufão, que ele vai ficar firme. A palavra de Deus diz que nós, como edifícios de Deus, como prédios, templos do Espírito Santo, nós precisamos estar firmes e arraigados nos fundamentos de Cristo. Eu creio que nessa noite, quando nós determinarmos isso para nós, Deus fará a diferença. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. E amados, quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você vai aprender que aqui está a constituição do reino de Deus. Jesus tira a lei, não é que ele tira a lei, ele cumpre a lei e os transforma nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7. E ele começa pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e assim por diante. Mas no capítulo 6, a partir do verso, deixa eu achar aqui, 6, (32) diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Porém, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão, Deus acrescentará sobre a tua vida quando você buscar Deus de todo o seu coração, quando você fundamentar a sua vida na palavra, quando você tiver a prioridade de fundamentar a sua casa na pedra. A Bíblia diz sobre a pedra. Quem é a pedra que fundamenta a nossa vida? Cristo. Se você fundamenta a sua vida em Cristo, você fica firme. Aí você vai olhar para a pessoa do seu lado, aí vai perguntar para ela assim: você, irmão, pergunta aí, você, irmão, é o crente gelatina? Porque tem muito crente gelatina, né? Como é que é a gelatina? Mole. Tem muito crente mole hoje? Hã? Tem muito crente que balança na hora que pega o pratinho da gelatina? Hã? Tem muito. Por quê? Porque não se fundamenta na palavra de Deus, porque não se fundamenta naquilo que o Espírito Santo de Deus nos diz para nós nos fundamentarmos. Quando Jesus fala sobre a chuva, quando Jesus fala sobre o transbordar do rio, Ele está querendo dizer que na nossa vida vão vir as tribulações, as lutas, as dificuldades. Porém, mantenha-se firme. Em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz claramente isso: mantenha-se firme, mantenha-se inabalável. Eu gosto muito de ver um programa na televisão que são superconstruções, e lá aparecem vários tipos de construções, desde navio, tanque, mas aparece prédio, casas, e tem alguns prédios nos lugares mais difíceis, como o Japão, que tem muito terremoto e tsunami.
que os prédios são tão bem feitos que pode vir um terremoto que ele balança, mas não cai. Para encerrar a mensagem de hoje, antes de eu ler os últimos 2 versículos, eu quero profetizar que nessa comunidade vai ter crente que balança, mas não cai. Quem vai ser o crente que balança, mas não cai? Eu. Vai dar uma balançadinha, mas não vai cair em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas se eu cair, pode ter até a possibilidade de cair, mas diz a palavra que se você cair ou levantar é de Deus. Deus é misericordioso, Ele é bom. Se você cair, Deus te levanta. Mas eu quero profetizar que você vai ser o crente que balança, mas não cai. Balançou, vai bater o vento, talvez quebre um vidro, mas não cai. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, nosso plano espiritual, nosso projeto de vida, não é aqui, é lá. Então, nós temos que não balançar, o máximo que a gente puder não balançar, para que não venhamos a cair, para que a gente possa passar no tribunal de Cristo e sermos sim tocados, firmados para vivermos a eternidade. Ele diz em Hebreus capítulo 9 versículo 27: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Eu quero ser salvo, meu amado. E você? Quer o quê? Você quer ser homem sábio ou você quer ser um homem tolo? Eu quero ser sábio. Eu quero plantar minha casa na rocha. Eu batalho por isso todos os dias. E eu quero que você batalhe comigo, para que a sua casa seja plantada na rocha, firme, alicerçada, presente em Cristo Jesus. Pastor, como eu faço isso? Muito mais simples do que a gente imagina. Ouça a palavra e seja praticante dela. Ah, pastor, mas não é fácil praticar. Eu poderia dizer que às vezes não é fácil praticar. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero te encorajar nessa noite. Pratique, cumpra a palavra, e Deus dará graça à sua vida, e você verá a sua vida firme em Cristo Jesus. Quem está passando por um problema difícil essa semana? Dê um sinal com a sua mão. Pastor Davi, fique com o moço aí, ore com ele, fazendo um favor. O moço que entrou, levante sua mão. Eu quero orar com você agora. Eu quero declarar a tua bênção, a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu sabes a situação de cada homem e mulher que entrou aqui esta noite. A dificuldade, o problema, a luta, a necessidade. Tu sabes, ó Pai, tudo o que eles estão passando. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro em primeiro lugar a tua salvação. Salva este homem, salva esta mulher. Traga graça, paz, sabedoria. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, derrama sobre eles a Tua vontade soberana. Firma, Pai, este homem e esta mulher na rocha que é Cristo. E que eles saiam daqui restaurados, transformados, curados em nome de Jesus Cristo. Que o Teu milagre seja liberado, Senhor, sobre cada um deles. E eu creio que essa semana nós teremos testemunhas daquilo que o Senhor fez e fará, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Quem crê? Eu creio. Diga, eu creio na minha vitória. Amém? Em nome de Jesus.